Estamos começando aqui a aula, né? Novamente. Havia esquecido de ligar, né? Eu, o Lucas, o Demian, eu ver mais a Clarissa, a Gisela, Nicolas, Patrício. Estamos aqui, né? Misericórdia. Só um minutinho para quem, como a gente está gravando, tá, gente? Só um minutinho. A gente já passou aqui, mas eu vou explicar novamente. Esse exercício 4 ele pede o seguinte: o ponto de ebulição da propanona é 56 graus Celsius, enquanto o do ácido propanóico é 141 graus Celsius. Qual a razão para essa diferença em termos das interações intermoleculares? O que acontece? Essa espécie ela tem o seu dipolo porque o oxigênio é um átomo eletronegativo e mais eletronegativo que o carbono. Só que carbono com carbono, aqui nessas ligações, não existe diferença. Mas aqui você tem uma molécula ácido propanóico em que você tem dois átomos de oxigênio que, na verdade, atraem os elétrons, né, do átomo de carbono. Também é uma molécula polar, mas que interage por meio de ligações de hidrogênio, por causa desse grupamento hidroxila. Então, essa molécula, por interagir mais fortemente por causa das ligações de hidrogênio, requer uma quantidade maior de energia, por isso, para poder ebulir, por isso essa temperatura maior de 141 graus Celsius em relação à propanona, que tem 56 graus Celsius e que interage por ligações de polo de polo. Isso aqui a gente já tinha falado. Deixa eu ver aqui com meus pupilos. Eu vi alguém falou alguma coisa aqui. Peraí. É isso, Patrício. Eu tenho que gravar aqui. É a vida. Depois a gente viu aqui. Então a gente só viu essas duas questões, tá, gente? Essa questão identificando a reação abaixo, quais são os pares ácido-base. Depois identifique se a reação, ou na reação a ácidos base de Lewis, Boron-Silur e Arrhenius. O que acontece, gente? Aqui você tem o que é um ácido de bronze? É toda e qualquer espécie que doa próton. Esse ácido clorídrico, ele é um ácido de bronze porque ele doa o próton para a água. E a água é uma base de bronze porque aceita o próton. Do mesmo jeito, se você observar do lado dos produtos, o H3O+ vai doar um próton para o Cl-, é um ácido de bronze. E o Cl- absorve esse próton, é uma base de bronze. Se você olhar na definição de Lewis, Lewis considera ácido uma espécie capaz de receber elétrons, aceitar elétrons, pares de elétrons. A água tem um par de elétrons que vai atacar o ácido clorídrico para arrancar esse próton. A água é uma base de Lewis, enquanto o ácido clorídrico. A água é uma base de Lewis, enquanto o ácido clorídrico é um ácido de Lewis. Já o H3O+, é uma espécie, o Cl-, veja que está inclusive com uma carga negativa, pode, com seus pares de elétrons, arrancar esse próton. Ela é uma espécie que é uma base de Lewis. Enquanto o H3O+, que recebe esse par de elétrons, é um ácido de Lewis. E por fim, o ácido clorídrico interagindo com a água libera íons H+ na forma de H3O+. Isso aí é uma característica de ácido de Arrhenius. Mas a água H3O+, Cl- não tem qualquer tipo de definição em termos de Arrhenius. Então essa que é a explicação que eu tinha dado para os nossos pupilos. Vamos para o exercício 6. Ao sintetizar 100 gramas... Voltando aqui, moçada. Deixa eu só ver se está gravando. Misericórdia, eu vou falar para você, viu? Voltemos. Ao sintetizar 100 gramas de uma substância CXHYNZ, certo químico precisou combinar 74,05 gramas de carbono, 17,30 gramas de nitrogênio com certa massa de hidrogênio. Qual a fórmula mínima da substância? E sabendo qual a massa molecular do composto, que é 162,23 gramas, qual seria a sua fórmula molecular? Então, veja, a gente foi dada a informação, ou se não foi, a gente poderia caçar isso nos livros, na internet, que a unidade de massa atômica é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas.
Nós foi dado também que foi feita a análise de 100 gramas dessa substância. A massa dessa substância, se eu pegar e somar a massa de carbono mais a massa de hidrogênio mais a massa de nitrogênio, vai ser igual a 74,05 gramas de carbono, mais a massa de hidrogênio que eu quero saber, mais a massa de, mais a massa de nitrogênio. Isso vai ter que estar igual a 100 gramas. Você fazendo essa continha, você vai achar que a massa de hidrogênio é 8,65 gramas. Por que, que a gente está achando a massa dos átomos? Porque eu quero saber o número de átomos. Número de átomos que existe em cada uma dessas massas. Muito bem. A massa de um átomo de hidrogênio é 1,01 U. Como a unidade de massa atômica é 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, um átomo de hidrogênio pesa isso aqui, ó, 1,6766 vezes 10 a menos 24 gramas. Eu vou fazer uma regra de 3. Um átomo de hidrogênio equivale ou mede ou possui a massa de 1,6766 vezes 10 a menos 24 gramas de hidrogênio. E 8,65 gramas de hidrogênio tem quantos átomos de hidrogênio? Tem 5,159 vezes 10 a 24 átomos de hidrogênio. Vou fazer a mesma coisa com a quantidade de carbono. A massa de átomo de um átomo de carbono, a massa atômica de um átomo de carbono é 12 unidades de massa atômica. A unidade de massa atômica é 1,67 10 a menos 24 gramas. Vai resultar em, fazendo essa conta, vai resultar em 2, praticamente 2,01 vezes 10 a menos 23 gramas. Aqui que muitos erraram. Quando você pega 12 e multiplica aqui por esse valor, vai dar um valor de potência de 10 a menos 23. 10 a menos 23. Tem gente que colocou 10 a 24, tem gente que colocou 25, 26. Vou até fazer com a minha calculadora de novo. Depois, né, daí de certa idade, né, a gente vai ficando meio doido, não consegue. É, isso aí mesmo. 2 vezes 10 menos 23. É, isso aqui o pessoal errou muito. Depois, mas mesmo assim eu não descontei muito ponto não. Massa atômica de um átomo de nitrogênio é igual a 14 unidades de massa atômica. Se eu coloco o valor da unidade de massa atômica e faço a conta, eu vou achar esse valor, que também tem exponencial 10 a menos 23. E vou fazer as regras de 3. Ó. Um átomo de carbono equivale a 2 vezes 10 a menos 23 gramas de carbono. 74,05 gramas de carbono, X átomos de carbono. A mesma coisa para o átomo de nitrogênio. Veja, gente, que isso aqui nós estamos fazendo regra de 3. Estamos fazendo regra de 3. E aqui nós estamos achando o número de átomos. Aqui ó, o número de átomos de hidrogênio, o número de átomos de carbono e o número de átomos de nitrogênio. E essas massas nós encontramos lá em cima. São as massas de hidrogênio, carbono e nitrogênio que foram encontradas em 100 gramas de substância. Pois bem, aqui foi a outra fonte de erro. O que a gente vai fazer? A gente coloca o número de átomos que encontramos nas substâncias. E nós devemos pegar o número menor. O número menor é o elevado a 23 e não o elevado a 24. O pessoal colocou aqui no denominador o número que já estava com potência de 10 a 24. Também leva a erro. Quando eu faço essa divisão desses números pelo menor número, que é este aqui, isto aqui vai virar 5, esse aqui vai virar 7 e esse aqui vai virar 1. Essa aqui é a fórmula mínima. Para achar a fórmula máxima, basta eu pegar a massa molar, que foi dada, que é 162,23 gramas por mol, e dividir a massa da fórmula mínima. Qual que é a massa da fórmula mínima? Eu só pegar aqui 5 vezes a massa do átomo carbônico, 7 vezes a massa atômica do hidrogênio, mais a massa atômica do nitrogênio, vai dar 81,07. Eu dividindo esses dois, eu tenho o resultado 2. O que significa isso? Significa que a fórmula mínima ela cabe 2 vezes na massa molar. Ué, eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar esses aqui. Ó. C5H7 N vezes 2 vai ser C10, H14 e N2. Essa é a substância que foi avaliada, ou que foi analisada, ou que estava naqueles 100 gramas de substância que foram analisadas. Tudo bem?
E aí, Patrícia? Pode falar. Fiz conta errada? Tô aguardando isso. Eu acho que a Patrícia deve estar escrevendo. Peraí. Misericórdia. Tomara que vocês não estejam escutando isso. Patrícia? Patrícia, você estava falando, ou eu caí, ou. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá escrevendo. Tá bom. Tá bom. Tá escrevendo. Tô até esperando, Patrícia. Tá escrevendo a encíclica. Putz. Tô falando que ele caiu. Acabou de sair. Tá vendo? Eu falei que ele tava escrevendo a encíclica. Aí ele não gostou, saiu. Que isso, Patrícia? Ah, meu Deus do céu. Vamos ver, ele vai pedir pra entrar de novo. Aí eu vou tentar. Vamos para a última enquanto isso. Cadê ele, gente? Ah, voltou, seu Patrício. Não tô te ouvindo, não. Manda, grava no WhatsApp. Grava um áudio no WhatsApp e manda pra mim. Que eu coloco aqui, eu coloco na gravação, o pessoal escuta. Que é importante o pessoal pra colocar também. Aqui a gente tem que usar todas as tecnologias. Vamos ver, né? Deixa eu ver se o Patrício mandou. Patrício, manda pra mim no grupo. No grupo não, manda no privado, não precisa mandar lá não, no grupo todo mundo não. Deixa eu ver se eu acho o Patrício. Pera aí, gente. Deixa eu achar o Patrício aqui. Sim. Rapaz, juro pra você que eu encontro todo mundo menos o Patrício. Vou ter que esperar o Patrício. Deixa eu ver se o Patrício mandou. Ah, agora ele mandou. Ó, pera aí, vou escutar aqui, Patrício.
Professor, na multiplicação da unidade no hidrogênio, você multiplicou por 1,66, 10 a menos 24. E nas outras duas de baixo, você multiplicou 1,6766 vezes 10 a 24. Deixa eu ouvir de novo. Peraí. Vocês ouviram aí? Vou repetir de novo. Professor, na multiplicação da unidade no hidrogênio, você multiplicou por 1,66, 10 a menos 24. E nas outras duas de baixo, você multiplicou 1,6766 vezes 10 a 24. Calma aí, gente. Professor, na multiplicação da unidade no hidrogênio, você multiplicou por 1,66, 10 a menos 24. E nas outras duas de baixo, você multiplicou 1,6766 vezes 10 a 24. Ah, tá. Tá bom. Entendi. Deixa eu ver se vai dar alguma diferença. Se dá muita diferença. Espera aí. Verdade. Problema de idade. Problema de idade. Calma aí. Vamos resolver essa parada agora. Vai dar uma diferença, mas não vai dar. Eu acredito que não vai dar tanta diferença, não, Patrício. Mas você tá correto. Seja 166. Deixa eu ver como que tá aqui em cima o valor. É 66, né? 66 exponencial menos 24. Hum, 992 vezes. Só um minutinho, gente, que eu tô refazendo aqui pra ver quanto que vai dar. 3, 71, 73, 6. Não tem problema deixar isso aqui, não. Vamos fazer aqui a mesma coisa. 14 vezes 1 exponencial menos 24. Aqui, 2, 3, 24. 2, 3, 24. 2, 3, 24 exponencial a 23. 17,30 dividido por isso. 7. 1, 2, 3, 4. Deixa eu só ver agora aqui. Carbono 3,17736. Hidrogênio tá certo. 744. Vou aumentar aqui 046. Vou dividir. E calma aí.
Aqui é 23. O hidrogênio também é 24. Mais 2, exponencial menos 23. 405 dividido por isso. Isso está aqui, né? Então nós teríamos que dividir isso aqui, que é o menor. 44406. Aqui. Isso aqui. Isso aqui vai ser 15159 exponencial 24 dividido por 5, 4406 exponencial 23 e 3,17 36 exponencial 24 74446 exponencial a 23. Aí aqui, Patrícia, obrigado. Aqui não muda nada. A partir daqui continua a mesma coisa. Mas você tem razão. Aqui, sabe, esses valores eles acabam sendo alterados, né? Pegaram aí? Obrigado, Patrício. Patrício falou o seguinte: eu peguei esse resultado aqui, que é da unidade de massa atômica, e eu peguei esse valor aqui, ó. A unidade de massa atômica não é esse valor, a unidade de massa atômica é esse valor. Então é uma diferencinha pequena. E essa diferença pequena acaba alterando aqui um pouquinho o valor dos átomos de nitrogênio e de carbono. Mas aqui na fórmula mínima e a fórmula molecular é a mesma. Deixa eu até salvar isso aqui. Cadê os senhores? Tudo bem? É bem pouco, tá, é correto. Tá correto. Tudo bem, gente? Beleza? A resolução, ela uma pequena variaçãozinha lá por causa daqueles números, mas a resolução é aquilo mesmo. Vamos para a última questão. Uma pessoa ingeriu um copo de água de 400 ml aproximadamente, 398,48 gramas de água. Suponha que a água esteja pura. Quantos átomos de hidrogênio esta pessoa ingeriu? Ela ingeriu um copo de 400 ml que tem aproximadamente essa massa de água. Então eu já estou dando a massa de água. O que eu preciso assim determinar? Eu preciso determinar. E ele quer saber quantos átomos de hidrogênio essa pessoa ingeriu. Tá? É número de mols, né? Então, olha só. A massa molar d'água é 18 gramas. Então, isso aqui estabelece uma relação em mol e massa. Significa que 18 gramas de água representam 1 mol de água. 1 mol de água equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, 18 gramas de água equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Por quê? Porque 1 mol tem 6 vezes 10 a 23. Eu vou pegar essa massa, 398,48 gramas de água, e isso aqui equivale a esse número de moléculas. Aí veja bem o seguinte: uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Aí eu vou pegar essa quantidade de moléculas de água. 1,3283 vezes 10 a 25 moléculas de água tem quantos átomos de hidrogênio? Aí eu vou chegar que é 2,65 vezes 10 a 25 átomos de hidrogênio. Essa que é a resposta. Vocês acham difícil? Tudo bem com a questão, gente? Vocês acharam a prova difícil?
Vocês embolaram em qual questão? Precisa de atenção. A do híbrido, é aquela questão 3 realmente. Mas se vocês verem a minha correção, eu não descontei essa. Eu considerei o que vocês escreveram e o raciocínio de vocês, sim. É que realmente, assim, os colegas, mesmo a primeira, a parte da hibridização, essa parte da hibridização precisa ficar muito esperto com essa questão do número de elétrons. Vocês vão ver, tá, gente? Essa parte de hibridização em química analítica ainda, tá? Bem profundamente, tá? Se fosse, vocês vão ver que o negócio tem as suas complicações de hibridização. Mas se vocês guardarem que ligação dupla não tem hibridização, se vocês guardarem, né, que tem que fazer a carga formal, se vocês guardarem essa questão da equação de Clarke, que eu vou falar para vocês que não é todos os livros que traz isso aí não, tá? Não é não. Sabe, aí fica muito difícil, começa a ficar muito difícil para fazer as estruturas de Lewis, prever se a estrutura funciona ou não. E aí começa a ficar muito mais complicado. Mas no geral vocês foram bem. Vocês foram melhor do que na primeira prova. Então vocês estão de parabéns. O que eu vou fazer agora é o seguinte: eu peguei uma prova. Não, não fala. Você pode. A equação de Clarke não é qualquer livro que fala, não. Você pode ter certeza que não é mesmo. O livro, por exemplo, do Atkins, ele não fala da equação de Clarke. É esse que eu também tenho, mas ele não fala. Eu vou começar a fazer a correção da última prova. Eu escolhi para vocês uma prova que na verdade é uma outra lista de exercícios. Ela é uma prova, tá? Foi uma prova que eu dei para os alunos em 2016. Provavelmente foi uma prova que eu dei para fazer em casa, né? Mas é uma prova interessante, vocês vão ver. Tem bastante exercício, dá para a gente exercitar bastante. Vamos lá. Patrício, depois que terminar aqui a aula, eu mando a prova para você, tá? Sua prova corrigida. Ah, eu preciso. Não acredito. Aqui. Só deixa eu gerar aqui a prova para a gente usar no PDF, que assim fica ruim, tá? É uma prova que eu fiz em 2016. Só que tem coisa aqui. Ah, não vou colocar isso aqui não. Não, esse aqui também tá. Esse aqui não tava nessas. Essa prova tinha 10 questões. Eu acho que eu tava meio mal em 2016. Brincadeira. Ué. Vamos lá, salvar aqui para os senhores. Prova. Não vou salvar. Agora não vamos poder fazer as provas. Então vamos começar a fazer exercício. É o que a gente fez, os exercícios que a gente está fazendo, tá? Mas aqui era uma prova. Isso aqui, ó, era uma prova da Química Industrial, que também tem Química Geral lá. Mas é como exemplo, tá? Uma massa de 1,2 gramas de monofosfato de potássio foi dissolvida em um balão volumétrico de 100 ml.
sendo preenchida até o menisco com água. Um técnico de laboratório misturou 25 ml dessa solução com 40 ml de uma solução. Olha lá, um técnico de laboratório misturou 25 ml dessa solução com 40 ml de uma solução 0,05 mol por litro de difosfato de potássio em um balão de 200 ml, sendo o balão completado até o menisco. Determina a concentração de íons potássio nessa solução final, cujo volume foi de 200 ml. Então, vamos lá, vamos devagar aí com a dor. A gente pode, você tá entendendo? É uma pena que eu vou ter que abrir. Vou dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque não tá lá as informações de massa molar. Eu vou ter que abrir minha tabela. Ô, meu filho. Pronto. Deixa eu deletar essas coisas. Vamos lá. Eu preciso determinar o seguinte. É o mesmo raciocínio de um exercício que a gente acabou de fazer. Você tem aqui o fosfato monobásico de potássio. E se você colocar isso em água, ele vai ser dissolvido. E vai ficar assim, ó. Menos. Oi, gente. Qual o problema? Mais. K mais 2. Aliás, deixa eu colocar esse negócio primeiro. Então, esse sal, quando presente em água, ele, ao ser dissolvido, ele vai gerar essas espécies aí. O monofos... Ups. O monofosfato de sódio e esses íons potássio. Veja que um mol do sal gera 2 mols de íon potássio. Ele falou que você começa com uma massa de 1,2 gramas. Uma massa de 1,2 gramas. Bem, eu poderia, está entendendo? Calcular a massa direta, a concentração direta, se vocês quisessem, dessa espécie já direto. Mas eu acho que a gente pode fazer o contrário. Você está vendo aqui, olha. Porque no final a gente vai ter que calcular a concentração. É número de mols por litro. Então eu preciso saber a quantidade de potássio que tem lá, porque ele está querendo de potássio. Você veja, 1 mol aqui de sal gera 2 mols de íons potássio. Mas eu não sei nessa massa aqui quantos mols de íon potássio tem. Ah, mas como que a gente faz isso? Primeira coisa, eu preciso ter a massa molar dessa espécie. Vamos fazer então calcular a massa molar dessa espécie. Não era para ter saído, não. Vou ficar aqui mesmo. Massa molar dessa espécie. K2HPO4. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. K2HPO4. Então você veja. Aqui a massa molar dessa espécie.
ela vai ser igual. Vamos lá. Vou pegar 2 vezes o potássio. Potássio deve estar aqui embaixo. 39,10 vezes 2, mais hidrogênio, mais 1,007. Depois eu tenho fósforo, 30 mais 30,97. Oxigênio, 4. Oxigênio, só que 4. Vamos pegar 16. Mais 16 vezes 4. Total vai ser 174. Se eu não fiz conta errada. 174, 177. Vamos 18 gramas por mol. É a massa molar dessa espécie, desse sal. 174,18. Então, vou colocar aqui massa molar do K2HPO4 é igual a 174,18 gramas por mol. 18. Bem. O que essa massa molar me diz? Me diz o seguinte, que 174,18 gramas de K2HPO4 equivale a 1 mol. Isso está bem claro. Tudo bem? Agora, 1,2 equivale 1,2 gramas de K2HPO4 equivaleria a quantos mols? É isso que a gente tem que saber. Simples, vou ter que multiplicar em cruz, dividir por 174,18. Isso aqui vai ser 6,889 vezes 10 a menos 3 gramas mol. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Isso aí. Deixa eu ajudar aqui. Então, a gente sabe que você tem, isso aqui é 1 mol dessa espécie, K2HPO4. O que eu estou querendo é o seguinte, eu quero saber número de íons H+. Ou seja, eu estou precisando aqui agora saber potássio. Potássio, tá? Quando a gente olha em potássio, cadê o potássio aqui? Vamos ver. Eu vou olhar aqui e fazer a conta aqui, ó. 6,889 vezes 10 a menos 3 mol. Quantos potássios eu tenho? 6,889 exponencial a menos 3 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 13,778 vezes 10 a menos 3 mol. Então, eu já descobri a quantidade de mols de potássio que eu tenho nessa massa aqui, que foi dissolvida em 100 ml. Eu já sei a quantidade de potássio. Essa quantidade de potássio é essa aqui, ó. É essa aqui.
Eu vou até fazer questão de aumentar aqui e falar e escrever que se trata. Misericórdia. De potássio. Bem, então você pegou essa massa, dissolveu em 100 ml. É o número de mols, aliás. Você pegou esse número de mols e colocou em 100 ml. Aí ele falou o seguinte: um técnico de laboratório misturou 25 ml desta solução com 40 ml de uma solução 0,05 mol por litro. 0, olha só o que está falando. Um técnico de laboratório misturou 25 ml dessa solução com 40 ml de uma solução 0,05 mol por litro de, de fosfato de potássio. O que eu preciso saber? Eu peguei 25 ml dessa solução, beleza? Eu preciso saber o seguinte. Eu sei que quando eu dissolvi a espécie, eu tinha 13. Meu filho. Eu sei que quando eu dissolvi a substância, eu tinha 13,778 vezes 10 a menos 3 mols de potássio. Vamos fazer bonitinho. Eu tinha essa quantidade em mol de potássio em 100 ml de solução. Se eu pegar 25 ml de solução, quanto que eu vou ter de mols de potássio? 25 vezes 13,778 exponencial a menos 3 dividido por 100. 3,4445 vezes 10 a menos 3 mol de potássio. Vocês estão entendendo o que eu fiz? Não preciso também disso aqui, né, bicho? Mas vamos deixar com esses monte de número aqui que depois eu vou usar e no final a gente não precisa deixar todos esses números aqui, não. Vocês entenderam o que eu estou fazendo aqui? Aqui, nós fizemos uma regra de 3 aqui. 3 até agora. Uma para achar o número de mols do sal. Outra aqui para a gente achar o número de mols de potássio. De íons potássio, que tinha nesse 1,2 gramas. Essa massa aqui foi dissolvida em 100 ml. Ele falou que pegou 25 ml dessa solução, para misturar com 40 de outra. 25 ml dessa solução está aqui, ou seja, em 100 ml eu tinha esse número de mol de potássio. Em 25 ml eu vou ter quanto? Vou ter esse aqui, esse número aqui. Ó. Isso aqui é uma outra regra de 3. Eu já tive 3 regras até agora. Vou ter esta massa aqui, ó. Ou melhor, é esse número de mols de potássio. Bem, esse número aqui nós vamos ter que usar depois para calcular a concentração final. Agora, eu preciso saber neste volume aqui e nesta concentração aqui quanto de potássio existe. Vocês vejam bem o seguinte, agora eu vou continuar o exercício, porque agora a gente está falando de outra substância. Eu vou precisar da massa molar dessa substância aqui. Massa molar do KH2PO4.
KH2PO4. Vamos vir aqui. Vamos fazer a conta aqui para ver quanto que vai dar essa massa molar. Uma de potássio. Um átomo de potássio. 39,10. Mais. Dois átomos de hidrogênio. Mais 1,007 vezes 2. Mais um átomo de fósforo. 30, o átomo de fósforo está aqui, ó. Mais 30,97. Mais 4 átomos de oxigênio. O oxigênio está aqui. 16 vezes 4. Isso aqui vai dar 136,08 gramas por mol. Então, 136,08 gramas por mol. Pois bem, vou fazer o mesmo raciocínio que eu fiz lá em cima. Vou fazer para esse aqui também. Vou pegar esse sal, H2PO4. Se eu dissolver ele em água, você vai gerar íons potássio mais H2PO4 menos. Aqui, aqui, aqui. Aqui também, deixa eu acertar. E aqui também. Bem, então você veja, 1 mol do sal, 1 mol do sal vai gerar 1 mol do íon. E agora eu quero saber o seguinte, ele já me deu uma relação, ou seja, ele já me deu uma concentração dessa espécie. Já me deu e ele está falando que pegou 40 ml dessa espécie. Então a gente vai fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Eu preciso saber qual a pergunta? Eu preciso saber neste volume quantos mols tem do sal. Ele já deu a concentração aqui, ó, em um balão. Ele falou o seguinte, deixa eu ver, 25 ml dessa solução com 40 ml desta em um balão de 200 sendo completado até o final. Tá bom. Então aqui eu tenho 40 ml dessa, eu preciso saber em 40 ml quanto que tem em mols dessa espécie. Eu sei o seguinte, ó, por meio dessa concentração. Eu sei que em 1 litro, em 1 litro de solução de KH2PO4, eu vou ter 0,05 mol de KH2PO4. Se eu, em vez de pegar 1 litro, eu pegasse 0,040 litros, 40 ml, 0,040 litros de solução, eu pegaria quantos mols de sal? Pega esse 0,040, multiplica por 0,05, isso vai dar 0,002 ou 2 vezes 10 a menos 3 mol de H2PO4. Vou levar isso aqui. Deixa eu só acertar aqui rapidamente.
Aí, veja, eu já descobri quanto que ele pegou em 40 ml. Tá aqui, então. Ele em 40 ml ele pegou 0,002 mol. Foi isso que ele pegou, né, quando ele pegou 40 ml da solução 0,05 mol por litro, ele pegou 0,002 mols do sal. Isso aqui equivale a quanto? 0, vou colocar x, mas isso aqui equivale a 0,002 mols de íons potássio. Então, olha só, eu já sei a quantidade, fazendo essa conta, eu já sei as quantidades em mols que existe de potássio. Quando eu peguei 25 ml ou quando eu peguei 40 ml. O que eu preciso fazer agora? Preciso determinar a concentração. E a solução final não é, o volume final não é 25 mais 40, porque o volume final é 200 ml. Ele está falando, ele pegou 25 ml da última 25 ml dessa solução aqui, ó, juntou com 40 ml dessa solução aqui e depois completou 200 ml, porque o balão é 200 ml. Então, como que eu faço aqui agora? Concentração dos íons potássio. Concentração dos íons potássio vai ser igual. Nós vamos ter que pegar. Deixa eu passar aqui uma. É o número de mols. Número de mols de potássio provenientes da solução do K2HPO4-, desse sal, mais número de mols do K mais provenientes do KH2PO4. E nós vamos dividir aqui para o quê? Pelo volume da solução. Volume final da solução. Aqui. No total das coisas aqui, você vai ter. Vamos colocar aqui. Número de mols, está falando aqui, são 3,44455 vezes 10 a menos 3 mols, mais 0,002 mols. Essa é a quantidade que nós vamos ter que somar. E a quantidade de volume, ele falou, 200 ml. Ah, professor, não, é 200 ml ou 200 ml? Só que 200 ml nós vamos colocar já em litro. 0,2 litros, que é 200 ml. Por que não é 40 mais 25? Porque os 40 mais 25 estão aí nesse 200 ml, que foi completado com água. Ou seja, eu peguei os 40 ml da solução que tinha essa quantidade de fosfato. Depois eu também coloquei os 25 ml desta solução aqui, que representaria essa quantidade aqui de potássio. Essa aqui de potássio, essa aqui de potássio. Se eu somar tudo isso, dá 65 ml. Só que tá faltando, porque são 200. São 200. Então, está faltando o seguinte: está faltando eu adicionar em água 135 ml de água. Então, essa solução foi feita assim. Essas diluições que foram feitas, você poderia fazer a mesma solução pegando essas quantidades em mol, você poderia ver o quanto que representa em massa isso, e depois adicionar 200 ml de água. Não foi feito isso, né?
Vocês estão vendo que houve uma série de diluições e a gente vai fazer a conta agora. 3,44455 exponencial menos 3 mais 0,002 dividido por 0,2. Isso aqui vai dar um resultado 0,0272 gramas por mol. Aliás, que gramas por mol, meu filho? Mol por litro. Essa que é a concentração dos íons potássio. 0,0272 mol por litro. Tudo bem, gente? Então, assim, ó, vou reprisar o que a gente fez. A gente primeiro achou a massa molar e a gente achou, num primeiro momento, quantos mols tinha essa massa aqui de substância. Quando eu achei esse número de mols, eu vim para cá, eu sei que essa substância em água vai liberar 2 mols de íons potássio. Se eu pegar essa quantidade aqui, ela vai me liberar uma quantidade de mols de íon potássio. Essa quantidade estava em 100 ml, mas eu peguei 25. Então eu vou saber a quantidade de mols de potássio que vão ser provenientes desse sal, que é o monofosfato de potássio. O quanto desse sal, o número de mols desse. Número de mols, desculpe, não desse sal, mas o número de mols de íons potássio que eu vou estar, né, carregando quando eu tirar 25 ml dessa primeira solução. Depois eu peguei o sal, que era o difosfato de potássio. Quando eu peguei o difosfato de potássio, fiz a mesma. O raciocínio é semelhante, não é igual. Porque ele já me deu a concentração. Eu sabia que a concentração que é 0,05 mol por litro. Significa que em 1 litro de fosfato de potássio, eu tenho 0,05 mols do sal. Eu peguei 40 ml, quanto é a quantidade de mols? E aí a gente fez essa continha, que é no processo de solução do sal. Você dissolvendo o sal, tanto este como o de cima, aqui tem um processo de diluição, aqui não tem. Você somando essas duas quantidades e dividindo pelo volume total da solução, que é 200 ml, você acha a concentração em mol por litro. Alguma dúvida nisso, gente? Essa prova eu não postei ainda não, mas vou postar, tá? Eu postei alguma prova? Acho que não postei. Eu acho que eu não postei prova, mas eu vou postar essa aqui. Vamos fazer mais um exercício. O inseticida DDT de clorodifenil tricloroetano tem essa massa molar, é fabricado a partir de clorobenzeno C6H5Cl, deu a massa molar, e cloral, que é o C2HCl3O, deu a massa molar. Partindo-se de uma tonelada, 1.000 kg de clorobenzeno e 1 tonelada de cloral, qual será a massa de DT produzida, considerando que o rendimento da reação é de 80%? Então, vamos lá. Ele está falando para mim que ele partiu. Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ele está falando que ele partiu de 1.000 kg de clorobenzeno. Clorobenzeno C6H5Cl. E também de 1 tonelada de cloral. Então ele tem
1000 quilogramas. Aqui está a reação química, né, gente? Ele está saindo aqui 1000 quilogramas disso aqui. E ele tem 1000 quilogramas de tonelada de cloral. C2HCl3O. 1000 quilogramas. Aí ele está querendo saber quanto que você vai produzir de DDT, que é justamente o X, que é isso aqui. Então, nós vamos transformar esses 1000 quilogramas em, primeira coisa, em mol. Nós sabemos, vamos primeiro converter aqui o clorobenzeno. Veja, a massa molar do clorobenzeno é 112,5 gramas por mol. Então, 112,5 gramas de clorobenzeno, C6H5Cl, equivale a 1 mol de C6H5Cl. Se eu tivesse 1000 quilogramas, 1000 quilogramas são 1 milhão de gramas. Eu só estou pegando 1000, uma tonelada são 1000 gramas. Só que 1000 quilogramas é 1 milhão de gramas. Estou usando a mesma unidade. 1 milhão de gramas de C6H5Cl equivaleria a X mols. Então eu vou pegar esse 1 milhão de gramas e vou dividir por 112,5. Se eu não estou errando, isso daqui equivale a 8.888,9 mol de C6H5Cl. Vou fazer também a mesma coisa com o cloral. O cloral, ele tem, aqui a massa molar dele, 147,4 gramas de C2HClO, só que aqui são 3. Isso aqui equivale a 1 mol de cloral. Mas se eu pegar uma tonelada, que equivale a 1 milhão, deixa eu ver se tem 1 milhão aqui, 1 milhão de cloral, isso aqui equivaleria a quanto em mols? Milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dividido por 147,4. Isso aqui daria 6,784, 3 arredondando. Mol de C2HCl3O. Bem, o que a gente descobrimos? O número de mols. Então, deixa eu descer um pouquinho isso aqui. Também vou descer isso aqui. E agora a gente vai colocar aqui o número de mols. São o do cloral 6784,3 mol, que está reagindo. E o do clorobenzeno, 8.809 mol. Pois bem, eu não sei o que acontece agora. Eu não sei quem que está em excesso aí. A gente precisa descobrir.
Não é muito difícil. Agora, nós precisamos, a primeira coisa para fazer essa estequiometria é ver se a equação está balanceada. Porque se a equação não estiver balanceada, se eu for muito afoito nesse exercício, o que acontece? A gente fez esses cálculos. Se eu for muito afoito nesse exercício e não verificar se foi feito o balanceamento da equação, a gente não consegue. Nós não conseguimos. Enfim, a gente não vai conseguir fazer. A gente pode infringir ou cair em erro. Porque, veja, eu já vou direto fazer a conta. Eu ia direto fazer a conta aqui. Não podemos fazer isso. Tem que olhar aqui na equação. Veja, vamos olhar aqui o cloro. Eu tenho 3 cloros aqui, mais um são 4 cloros. Eu tenho 5 cloros aqui, ou seja, não está balanceado. Não precisamos balancear isso aí. Se eu tenho aqui 3 e aqui eu tenho um são 4, isso aí vai dar 4, né? 4 cloros. Se eu multiplicasse por 2 aqui, daria 10 cloros. 10 cloros. Deixa eu ver aqui. 10 cloros, se eu multiplicasse por 2 aqui, daria 6. E eu colocaria 4 aqui. 6 e 4. 6 e 4. 6 vezes 5, 30. Não. 4, 20 com mais 30, 32. 20. Só um minutinho que eu tô tentando balancear isso aqui, gente. Cloro. Aqui eu tenho 6 carbonos com mais 8 carbonos. Aqui são 14 carbonos. 14 carbonos. Se eu colocar 2 aqui. 6, 12, 13. Acho que aqui dá, hein? Era mais fácil que eu imaginava. C2, HCl3, O, mais 2. Vou ver se vai dar certo, tá, gente? H5, Cl, C14, H9, Cl5, mais H2O. Aqui eu tenho 3 cloros. Deixa eu fazer bonitinho que fica ruim pra gente ver assim. Aqui. Aqui. Então eu tenho 3 átomos de cloro, com mais 2 são 5. Aqui tem 5 átomos de cloro. 6 vezes 2 aqui átomos de carbono, com mais 2 dá 14 átomos de carbono, que é o que tem aqui. 5 vezes 10, 5 vezes 2 dá 10 átomos de hidrogênio, com mais 1, 11. 9 átomos de hidrogênio com mais 2, 11. Um átomo de oxigênio, um átomo de oxigênio. Agora está balanceado. Então, como está balanceado, agora nós podemos fazer as contas. Veja bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou ver quem está em excesso. Para fazer em excesso, verificar quem está em excesso, eu posso escolher ou este, ou este, ou esse reagente, que é o cloral, ou esse, que é o clorobenzeno. Eu vou pegar esse, que é o cloral. Vou escolher este, que é o cloral. Veja, você está vendo aqui na reação que 1 mol de cloral produz 2 mols de clorobenzeno. Reage com 2 mols de clorobenzeno.
6.784 mols de cloral vão reagir ou precisam ou conseguiria reagir com quantos mols? Basta pegar o 6784.3 e multiplicar por 2. Isso daí daria 13.568,6 mols de cloral, de clorobenzeno. Então, veja, você encontrou aqui, eu vou até escrever aqui, isso daqui seria a quantidade de clorobenzeno, a quantidade de clorobenzeno que você conseguiria reagir com esses 6.784. A pergunta que você tem que fazer agora é o seguinte: você tem essa quantidade aqui para reagir? Se você olhar, não tem. Você tem 8.888. Então, veja. Como temos apenas 8.000,9 mols de C6H5Cl, não dispomos do total necessário, do total de C6H5Cl necessário para que todo o C2HCl3O fosse consumido. Ou seja, para que toda essa massa seja consumida, eu preciso de 13.000. Eu não tenho 13.000 dessa espécie. Eu tenho 8.000. Então, sendo assim, 2 pontos. O C6H5Cl é o agente, é o reagente limitante e o C2HCl3O é o reagente em excesso. Por que que essa substância, essa espécie é o reagente em excesso? Porque eu não vou conseguir consumir todos esses 6.784. Muito bem, agora eu posso fazer a conta. Mas eu vou fazer a conta com quem? Com o reagente limitante. O reagente limitante é o clorobenzeno, então eu tenho que partir do clorobenzeno. Muito bem. Eu sei que 1 mol. Deixa eu só ficar mais fácil para vocês entenderem aqui. Vou pegar isso aqui, isso aqui. Isso, só isso. Ué? Eu sei que eu vou ter que fazer com o reagente limitante. Eu não vou trabalhar com isso. E ele está querendo quanto que produz aqui, ó. Então eu sei que 2 mols disso produz 1 mol disso. Como eu tenho que achar o reagente limitante, eu vou ter que pegar esse 8.000 aqui, 0,9 mol, e eu vou calcular o x aqui, ó. Ou seja, nós vamos multiplicar em cruz, então multiplicar esse com esse, dividir por esse aqui. Então você vai pegar o 8.000,9 dividido por 2. Isso aqui vai dar 4.444,45 mol. Mol dessa espécie que vai ser produzida. Muito bem. Ele está falando que ele deu já a massa molar da espécie. E ele está querendo saber em massa, olha, qual será a massa de DDT produzida considerando que o rendimento da reação é 80%. Vou converter essa quantidade em mols em massa. Ele deu essa espécie aqui, ó, a massa molar dessa espécie, que é o DDT.
354,5 gramas por mol. Então, a massa molar do C14, H9Cl5 é igual a 345, não lembro de cabeça para isso, 354,5. 354,5 gramas por mol. Que conta que nós vamos fazer? Vou começar outra regra de 3 aqui. Outra regra de 3. 354,5 gramas de C14H9Cl5 equivale a 1 mol de C14H9Cl5. Se eu estou produzindo 4.444,45 mol, quanto eu não vou produzir em massa aqui? Então, vamos multiplicar esse resultado por 354,5. Isso aqui vai dar 1.575.557 gramas do composto, do sal, ou do composto, né? Do C14H9Cl5. Bem, o que acontece? Isso aqui era a massa que era para você produzir. E ele disse que o rendimento da reação é 80%. Então, isso aqui é uma massa teórica. Essa massa teórica que era para ser obtida, isso aqui era 1.577 gramas ou 1.575,5 quilogramas. Ou, se você quiser também falar, é 1,5 toneladas. Tanto faz. Veja, o que é o rendimento da reação? Esse rendimento da reação, ele é igual a massa experimental obtida dividido pela massa teórica. Então eu vou colocar aqui, rendimento vai ser igual a massa experimental, que é o que eu quero. Aliás, o rendimento ele falou que o quanto que a gente tem, 80%. 0,80, isso aqui representa o rendimento. Vou colocar aqui. É o que a gente quer, a massa teórica. Massa teórica. Aliás, não é que a gente quer, não. A massa experimental, que eu quero saber, porque é o quanto foi produzido. E aqui embaixo, na divisão, eu vou colocar a massa experimental. 1.575.557 gramas. Como que vai ser essa conta? Eu vou fazer o 0,80 multiplicado por essa massa aqui. 1.575.557 vezes 0,80. Isso aqui vai dar como massa experimental igual a 1.260, 445,6 gramas
ou 1.260,4 quilogramas ou 1,26 toneladas. Isso aqui é o que foi obtido nessa reação. Você começa com, você começa com 8.888 mols de espécie para gerar 4.000 mols. Só que isso aqui é uma previsão. Você não consegue chegar nesses 4.000 mols que representaria 1.575.557 gramas por causa de vários fatores. Caminhos de reação diferentes, impurezas que podem estar lá, e você tem um rendimento de reação de 80%. Então você tem que calcular os 80% deste total aqui para achar o quanto de fato está sendo produzido. Tudo bem, gente? Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida? Na semana que vem, se você não tiver dúvida, na semana que vem. Bem, o que a gente viu hoje? Hoje eu terminei a lista de exercícios, corrigi a prova com vocês, a segunda prova, e comecei a fazer os exercícios da terceira prova. A ideia é que semana que vem eu termine essa lista de exercícios. Isso aí vai ser dia 2. E aí nós vamos avaliar se dia 9 vocês conseguem fazer a apresentação. Se vocês acharem que dia 9 não vamos conseguir fazer a apresentação, então aí nós vamos fazer dia 16. Tá? Eu vou avaliar com vocês semana que vem como que vocês estão. Eu espero que vocês estejam já fazendo já os trabalhos de vocês, para que a gente possa fazer essa apresentação. Pode ser assim, gente? Pode ser assim? Então, se vocês não tiverem dúvida, boa sexta-feira para vocês, bom final de semana. Sextou para muitos aí. Boa noite, obrigado da presença dos senhores. Boa noite, boa noite. Quem precisar tirar dúvida, fica à vontade. Boa noite, Clarice. Boa noite, Damião. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Patrício. Estou à disposição de vocês aí. Boa noite, Nicolas. E aí, Patrício? Boa noite. Estamos finalizando aí, para quem acompanhou a gente aí nas aulas gravadas. Bom descanso também para vocês aí. Na próxima estaremos juntos aí. Estou encerrando aqui. Abraço.